Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele se tornou pela segunda vez presidente dos Estados Unidos. Isso aqui impacta demais a gente. É só você parar para ver que quando a gente tem uma eleição aqui no Brasil, não é o mundo inteiro que acompanha. Quando tem uma eleição nos Estados Unidos, é o mundo inteiro que acompanha. Por quê? Porque isso aqui impacta o planeta. O Donald Trump é hoje, se não for o mais, um dos homens mais poderosos do planeta Terra, porque ele tem uma influência gigantesca sobre todos os países, inclusive sobre o nosso. Então eu queria te contar um pouquinho mais sobre o que ele deve fazer nos Estados Unidos, como funciona a cabeça dele e o que a gente vai ter de impacto aqui no Brasil, para que você possa se preparar, para que você possa saber o que fazer com o seu dinheiro. Quando acontece alguma situação como essa, a gente pode ser aquele tipo de pessoa que vai perder dinheiro, aquele tipo de pessoa que não vai mudar muita coisa, aquela pessoa que vai surfar uma onda. E a gente tem uma grande onda que a gente pode surfar agora. Eu vou te mostrar com dados o que aconteceu nas últimas eleições, nos últimos mandatos e um pouco do que ele vai mudar estruturalmente nos Estados Unidos. Antes da gente começar o vídeo, tem um pedido para você. Estou gravando aqui de uma forma um pouco mais caseira, então um pouco mais de paciência comigo. Não tem o Kaique do outro lado, não tem todo o nosso estúdio. Estou gravando com o celular mesmo. Então, antes de começar o vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Vamos lá. Primeiro, quem é o Donald Trump? O Donald Trump, ele é aquele cara do bronzeado, alaranjado, do topete, todo diferente, né? Mas ele é um cara de business há muito tempo. Ele tem uma trajetória de altos e baixos, é um cara que já quebrou algumas vezes, já levantou muito, foi bilionário, caiu e ficou bilionário de novo em dólar. E é um cara que sempre teve um quezinho, um pé na fama. Ele foi presidente dos Estados Unidos aqui entre 2017 e 2021. E sabe aquele show, O Aprendiz? Talvez vocês já tenham visto aqui no Brasil. Ele foi o host, o âncora, o apresentador do reality show The Apprentice nos Estados Unidos. E ele ficou muito famoso por causa disso. Ele também é amigo do Robert Kiyosaki. Eles já lançaram um livro juntos. O Donald Trump tem uma expertise muito grande no mercado imobiliário. Então, você vai para os Estados Unidos, você vê a Trump Tower, você vê várias operações que ele já fez. Ele basicamente pega negócios muito grandes que estão endividados, compra esses negócios muito grandes, refinancia ou ele negocia todas essas dívidas e aí, muitas vezes ele acaba conseguindo um negócio gigantesco, quase que de graça. Já aconteceu de ele quebrar no meio desse processo, mas isso aqui também já ajudou ele a levantar. Então, pelos Estados Unidos, você vai andando, você vê muitos prédios inteiros que são, entre aspas, dele, e muitos com o nome dele, inclusive. Ele é formado em economia na Wharton School, é uma faculdade super renomada. Ele é muito conhecido pela cabeça dele de América em primeiro lugar. E você vê que nessas eleições, você teve um efeito muito parecido com o que teve aqui no Brasil também, né? No sentido de que no Brasil você tem a direita, geralmente sendo apoiada por empresários, empreendedores, e aí você tem a esquerda, geralmente sendo apoiada pelos artistas e famosos. Lá nos Estados Unidos, foi muito parecido. Você teve o Donald Trump, o empresário, sendo apoiado por grandes empreendedores, empresários, etc. E você teve a Kamala Harris sendo apoiada por muitos artistas. Então, por exemplo, a Kamala Harris é apoiada pela Billie Eilish, pela Taylor Swift, por essas pessoas e muitos outros artistas, né? Então você vê muitos shows musicais ali e tal. E aí, quando você vê o Trump, quem que apoia ele? Quem apoia ele é o Elon Musk, por exemplo, né? Então você tem empreendedores, mas que tenha uma pessoa que tenha sido carta fora do baralho aí, que foi o Mark Cuban, que acabou sendo um grande opositor do Donald Trump e apoiou a Kamala. Mas de uma forma geral, você vê os empresários apoiando o Donald Trump e você vê os artistas apoiando a Kamala, que é muito parecido com o que aconteceu aqui de certa forma, os artistas todos apoiando o Lula e do lado de Bolsonaro você vê muitos empresários. Agora, por que geralmente os empresários apoiam mais o Donald Trump? Basicamente por causa das propostas dele. As propostas dele são muito pró-negócio, pró-mercado. Isso daqui faz o quê? Faz com que as empresas geralmente tendam a se desenvolver, as empresas tendam a crescer, pagar menos imposto para crescer, o que faz depois delas pagarem mais imposto, porque o número aumenta, mas dá um incentivo para elas produzirem. E aí elas acabam contratando mais gente, então você diminui o desemprego, você produz mais, a economia cresce de uma forma geral. E vai até mais dinheiro para os artistas depois, né? É natural, né? Da onde que sai tanto dinheiro para pagar shows musicais tão gigantescos? Quem são os empreendedores por trás disso? Geralmente são os empresários. Essa é a realidade. Mas vamos lá, vou começar com uma proposta polêmica do Donald Trump. O Donald Trump, ele é a favor da legalização do uso da maconha recreativa. Eu não sei se na cabeça dele é uma ideologia de usar maconha ou não, mas sob a ótica de negócios, eu não estou falando que eu concordo, existe um lado muito obscuro nisso tudo, mas o lado positivo é que quando você legaliza isso, você pega a galera que vai lá fumar a sua maconha e o pessoal compra uma coisa de muito má qualidade, de fato. E fora isso, você está favorecendo de alguma forma o tráfico e coisa e tal, porque é ilegal. Agora, quando você legaliza isso, começa a ter imposto sendo pago sobre isso. Muda um pouco a conduta
conduta que as pessoas são abordadas hoje. Então, às vezes a pessoa está com a maconha, ela é escorraçada, né? E aí isso daqui deve mudar, se de fato isso acontecer e for aprovado pelo Trump. E além disso, deve arrecadar mais imposto. Agora, essa é uma proposta polêmica do Donald Trump. Agora, falando sobre economia, ele tem uma coisa que para mim assim é o sonho de consumo, mas na prática é difícil de fazer, que é a redução de impostos para empresas, cortes regulatórios, foco no incentivo ao setor privado. Isso daqui é tesão, assim. Não é que o governo ajude, é que o governo para de atrapalhar. Quando o governo ele cobra menos imposto da empresa, ela permite que a empresa fique com uma margem maior. As pessoas acham que essa margem maior só vai para o bolso do empresário. O empresário vai pegar e vai botar mais grana no bolso dele. A realidade é que, em alguns momentos, sim, isso vai acontecer, mas na maioria, não. Na maioria, o empresário vai usar essa margem maior para reinvestir mais no negócio. E se ele investir mais, o que acontece? Você que não está empregado, você vai ter mais emprego. Você que não está empregado, vai começar a ter um salário e vai começar a consumir. E se você for começar a consumir, vai ter mais dinheiro voltando para o setor privado, que tende a ser mais eficiente que o setor público, na maioria das vezes, não sempre. Então isso daqui faz com que a Bolsa olhe com bons olhos, porque a Bolsa é feita de empresas, né? Eu estava pesquisando qual foi o impacto, né? O que aconteceu com o S&P quando o Donald Trump foi eleito. Ele foi eleito em 2016 e aí ele assumiu em janeiro de 2017. E aí ele ficou no cargo até 2021. Quando ele foi eleito ali em novembro de 2016, a Bolsa subiu até o final do ano, a Bolsa dos Estados Unidos, 6%. Aqui no Brasil, a Bolsa subiu 10%, novembro a dezembro. Então, são altas muito bacanas. Ou seja, quando foi eleito, o mercado gostou, teve um otimismo. Quando ele assumiu o mandato, que foi no começo de 17 para 21, o que aconteceu? A Bolsa subiu 70%. E aqui no Brasil, a Bolsa também subiu 70%. Só que isso daqui foi contando que teve um Covid no meio do negócio. A Bolsa começou a subir muito lá fora, veio o Covid, a Bolsa caiu, se recuperou rápido, fechou positivo no ano. No mandato do Trump, a Bolsa subiu 70% e no Brasil também. Então isso foi muito bom para quem gosta de investir na Bolsa, para quem gosta de investir em empresas, para quem costuma empreender, justamente por causa do jeito dele de agir com os empresários. Outra proposta dele é sobre imigração. Ele propõe um controle muito rígido de fronteiras. Então, você pega o Biden, hoje ele tem uma política um pouco mais aberta em relação a isso. O Trump, várias vezes, já teve muito meme, muita polêmica e até algumas colocações bem agressivas dele sobre os mexicanos, por exemplo, sobre os latinos. Ele diz que muitos dos crimes e pobreza e coisa e tal acaba vindo dessa imigração. Tem dois lados da mesma moeda, porque por um lado, você vai para os Estados Unidos, quem que vai fazer os trabalhos mais braçais? Primeiro assim, você vai andar de Uber lá, nunca é americano dirigindo. Você vai construir alguma casa, é só imigrante. Os imigrantes vão para lá e fazem esse trabalho um pouco mais braçal, que é geralmente o trabalho de entrada deles. O americano está trabalhando no escritório. Então, tem um lado que realmente, se você for olhar a criminalidade, ela é maior dentre os imigrantes, porém, os imigrantes também são uma base muito grande da construção e de serviços mais braçais. Mas o jeito dele de pensar é esse, é de ter um controle mais rígido da fronteira. Ele também apoia uma mudança na justiça criminal. Basicamente, ele propõe uma reforma criminal limitada, então é uma pequena reforma. Ele apoia o chamado First Step Act, que é focado na redução de sentença para alguns crimes. Então, tem alguns crimes que a sentença é muito grande, ele sugere que isso aqui seja reduzido. Vale dizer que é um grande problema a superlotação em presídios. Só que eu também não sei o que é maior, se é esse o problema ou se o problema maior seria se as pessoas não tivessem nos presídios. Isso é delicado, né? Mas é um jeito dele de pensar. Agora, essa daqui eu acho muito interessante. Sobre política externa, você sempre vê os Estados Unidos em todo lugar lutando, ou você vê exército dos Estados Unidos em todo canto, né? E é um gasto no orçamento gigantesco. O poder bélico, ele é importante. Muitas vezes, não para você usá-lo, mas para você ter, mas para que o outro saiba que você pode usá-lo. Os Estados Unidos têm um pouco desse poder. Toda vez que os Estados Unidos acaba se impondo, os países, eles se afastam. Com exceção um pouco do que aconteceu na Rússia recentemente, que a Rússia falou que o bicho ia pegar mesmo aí na Ucrânia, e os Estados Unidos acabou não agindo como eu acredito que ele gostaria de agir. O poder bélico é uma parte muito grande do orçamento dos Estados Unidos. E o Donald Trump sugere reduzir a participação militar dos Estados Unidos no exterior e fazer acordos comerciais que priorizem a indústria americana, não a indústria de fora. Sobre saúde, aqui não sei se ele realmente acha isso ou se tem alguma rusga, porque ele e o Obama, eles pensam diferente, mas ele tentou revogar o Obamacare e ele propôs alternativas de saúde privadas com menos regulamentação. Vale dizer, para muita gente que critica o Bolsa Família aqui no Brasil, e eu também sou um crítico de muitas das coisas do Bolsa Família, não ele inteiro, mas algumas coisas do Bolsa Família, como por exemplo, como pode a gente ter 3 bilhões de reais sendo jogados em jogos de aposta esportiva, vindo do dinheiro do Bolsa Família, que são destinados a pessoas que de fato não têm o que comer praticamente. Mas fora isso, você tem lá fora o maior Bolsa Família de todos.
todos. Os Estados Unidos tem o maior Bolsa Família de todos, essa é a realidade. Talvez funcione um pouquinho melhor do que aqui, mas eles têm um grande assistencialismo também, que veio Obama, Biden, tiveram um pouco dessa cabeça. E aí, sobre aborto, isso daqui é delicado, porque o Trump ele já deu duas declarações. Ele já falou tanto que ele não assinaria a proibição federal do aborto, caso fosse eleito, mas ele também defendeu a decisão de apoiar a proibição de aborto na Flórida durante o debate. Agora aqui, o que ele vai fazer? Não sei. Geralmente o candidato ele tende a ir adaptando as opiniões dele, pensando assim, olha, não é o que eu acho melhor isso daqui, mas se eu mudar essa opinião eu vou angariar mais votos. Então às vezes é o preço de ser eleito. E tem que ver também o que ele vai entregar. Às vezes os candidatos prometem coisa e não entregam. Eu diria que na maioria das vezes, né? Beleza. Então falado um pouquinho da cabeça do Trump e um pouquinho de quem ele é, a história dele, como que isso aqui afeta os mercados? A melhor forma de prever o futuro é olhando para o passado. Então tem esse gráfico que está aí na tela e ele demonstra o seguinte. Vamos lembrar que o Trump é republicano. O republicano é a cor vermelhinha aí. Nos Estados Unidos, geralmente o vermelho é republicano, o azul é democrata. O republicano, ele teve um desempenho pior na história. Se você olhar só para a estatística, toda vez que um democrata ganha, o retorno tende a ser maior. Porém, isso daqui não garante nada. Pelo contrário, o Trump, que é republicano, teve um desempenho muito interessante nas últimas eleições. Qual que é o problema? O problema, para mim, é que os Estados Unidos está muito caro. Isso é ótimo para a economia, mas se você pegar o preço das ações nos Estados Unidos, eu nunca vi nada igual. Ou vi poucas vezes aí. Os Estados Unidos teria tudo para ter um ótimo desempenho, se ele não estivesse partindo de uma base tão cara e que acabou de subir mais ainda. Então, estamos aí preocupados. Mas se eu fosse olhar historicamente, seria um mau presságio um republicano ganhar. Sobre dólar, é sempre difícil prever dólar, tá? Vamos só usar uma lógica aqui. Quando o país está indo muito bem, a gente geralmente tende a levar dinheiro para lá, porque esse país está atraindo bons investimentos. Todo mundo quer estar num país que está crescendo, que é seguro, que é bom para o empresário. Então as pessoas querem ir para lá. Se as pessoas querem ir para lá, as pessoas compram dólar e o dólar sobe. Então o nosso real tende a ficar mais fraco. Porém, tudo vai depender de quanto o Donald Trump vai conseguir baixar a taxa de juros nos próximos anos. Se ele baixar a taxa de juros, isso daqui é bom para a gente, porque significa de alguma forma que a economia, além de andar mais lá, vai fazer com que tenha menos interesse das pessoas de mandarem dinheiro para lá, porque a taxa de juros vai estar menos atrativa. Por um lado, a economia fica mais segura lá, por outro lado, a economia fica mais atrativa aí, eles deixam de levar dinheiro para lá e começam a trazer dinheiro para o Brasil. E isso aumenta também o preço de outras coisas, como o Bitcoin. Se ele não se valorizar, o simples fato de ele ser dolarizado faz ele valer mais. Sobre investimentos, então, o que fazer? De novo, eu nunca vou cravar alguma coisa. Faz isso e pronto, acabou. Eu não penso assim. Porém, vamos refletir. O macarrão de trigo que você come, ele é dolarizado. O trigo é dolarizado. O seu celular, ele é dolarizado. Se o dólar sobe, ele fica mais caro. O seu tênis de Nike aí do seu pé, pé do seu filho, ele também é dolarizado. A gasolina é dolarizada. Quase tudo que a gente gasta tem um componente de dólar. Então, é loucura você não se expor ao dólar, estando caro ou barato. Porque o caro e barato é relativo. Eu já vivi o dólar a R$1. Imagina, você pagar R$1 para comprar um dólar, era uma época que se você viajasse para fora, gastar era um investimento. Porque se comprava tudo tão barato, você passava o cartão, quanto mais limite você tivesse, mais dinheiro você ganhava. Você comprava coisa nos Estados Unidos, comprava roupa de $9. $9 eram R$9. E aqui no Brasil, a gente tinha essa mesma roupa custando R$400, R$500. Era uma época menos globalizada, mais distante, digamos assim. E o dólar subiu, de R$1 foi para 2, e 2 estava caro, e 2 foi para 3 estava caro, 4 estava caro, 5 estava caro, e está chegando em 6 e pensando, meu Deus, está muito caro. Mas é difícil combater, né? Porque no Brasil a gente tem muita inflação todo ano, então a nossa moeda perde valor. A nossa conclusão é, você tem que ter alguma coisa investida em dólar. Só que investir em dólar não é comprar dólar. Se você comprar dólar, você simplesmente dolarizou o seu patrimônio, que pode se valorizar, você tem uma proteção maior contra a inflação, mas você não está investindo. Se você tivesse comprado R$1.000 em dólar quando o Biden foi eleito, você teria R$1.032 hoje. Não mudaria muito. Se você tivesse investido no S&P 500, R$1.000 teriam virado R$1.628,60. Então você tem que pegar e em dólar investir em alguma coisa. Isso daqui é o que vai mudar o jogo para você. Como que você pode investir em dólar? Você pode investir da forma mais simples possível, que é você pegar um ETF, como um IVVB11 aqui no Brasil. Ele compra basicamente o IVV nos Estados Unidos e o IVV nos Estados Unidos compra todas as empresas do S&P 500. Esse é o mínimo que você precisa para investir em todas as empresas dos Estados Unidos. Então veja que com pouco você consegue investir e dolarizar seu dinheiro. Você não vai se blindar de um risco caso
caso o governo queira confiscar seu dinheiro. Mas eu nem acho que isso vai acontecer no Brasil de novo. Se isso acontecer, a gente tá tudo lascado mesmo. Mas pelo menos você vai se expor ao dólar. Caso a nossa moeda fique mais fraca, você vai se defender. Agora, uma outra coisa que você pode fazer também é assinar a Finclass. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do Brasil e ela tem carteiras recomendadas. Nas carteiras recomendadas, você tem uma aba de investimentos internacionais. Então, você tem uma carteira recomendada de investimentos internacionais e que, modéstia à parte, ela vem batendo os índices há muito tempo. E a boa notícia para você é que vai ter a Black Friday agora, dia 29 de novembro, e nessa Black Friday você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto. É um desconto muito grande, que a gente só dá na Black Friday. A assinatura vai sair por R$ 34,90 ou R$ 34,95 por mês, é muito barato. E você não vai ganhar uma série de outras coisas, como, por exemplo, mais de 70 cursos. Você vai ter uma comunidade para você conversar com a gente, com os nossos moderadores, com os nossos assinantes. Você com certeza vai caminhar junto de pessoas do bem que estão indo na mesma direção que você. E aí você não vai precisar ficar sempre correndo atrás de, meu Deus, o que eu faço agora? Você tem lá, tem carteira recomendada, carteira de renda, tem uma carteira de dividendos e você tem mais de 100 mil pessoas que assinam a plataforma para você discutir sobre isso também. Clica no link aqui embaixo, você vai para a página da Finclass, você vai colocar nome, e-mail para ser avisado e aproveita essa condição que pode fazer com que essa jornada não seja tão solitária, a jornada dos investimentos. Grande abraço, espero você no nosso próximo vídeo. Gravei aqui nesse meu momento e deixa eu mostrar para vocês, olha o que tá do meu outro lado aqui. Legal demais, né? Então eu tirei essa pausa para falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu acho tão pertinente. Meu compromisso de quase 9 anos gravando vídeo no YouTube para vocês. Tamo junto, primos.